Olá, meus amigos e irmãos, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam bem e desfrutando das mais ricas e copiosas bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Hoje nós passamos por aqui para falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam. Quem me conhece sabe que nós atuamos em 3 frentes de capelania. A capelania policial 3I, né? A capelania da Unicesd, lá da Escola de Comando, e também a capelania da Força Tarefa Brasileira, que são capelanias que têm como característica o 3I, ou seja, elas são interconfessionais, interinstitucionais e também integradas, como está nesse folheto que nós distribuímos centenas de cópias aí por todo o Brasil. E o que significa isso para nós, enquanto capelania, que trabalha justamente com essa ideia de levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, o amor de Deus e principalmente levar algo que possa traduzir ao coração do ser humano uma melhor qualidade de vida, seja no seu ambiente de trabalho, seu ambiente laboral, como também para a sua família e para o seu dia a dia pessoalmente. Então nós gostaríamos de falar um pouco, porque o pessoal me perguntou, e por que vocês adotam o modelo de capelania 3I, né? Interconfessional, interinstitucional e integrado. Primeiro, por conta da liberdade que nós temos enquanto capelania com essas 3 características. E a gente sempre, eu tenho que fazer até algumas anotações aqui, porque é muita coisa que a gente faz e algumas pessoas costumam me perguntar sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo. E se a gente fosse colocar tudo no papel, as gravações dos vídeos, os atendimentos pessoais que a gente não pode divulgar devido à própria característica desses atendimentos, porque são pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto psicológica quanto social, e nós não queremos tirar fotinho ao lado dessas pessoas para expor essas pessoas ao ridículo ou expor essas pessoas nas suas dificuldades. A gente não tem esse costume de fazer esse tipo de atividade e não queremos ter. Nós sabemos que isso, em alguns aspectos, começa a dar muitos likes, dá muito aquela questão de visibilidade, mas nós não queremos expor as pessoas ao ridículo, levando uma cesta básica e tirando fotinho da pessoa lá. Eu acho que isso não é legal, não é bacana, expõe demais a pessoa. E quando a pessoa então está passando por um processo de vulnerabilidade psicológica, pior ainda, você expor a pessoa ao ridículo. Então nós temos que ter essa consciência de que precisamos ter essa liberdade. Quando nós criamos o FOBRAC, que é o Fórum Brasileiro de Capelania, que não é uma associação, não é uma escola de capelania, nada disso, apenas um fórum de debates, assim como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outros grandes fóruns que nós temos no Brasil e no mundo, nós convidamos todas as capelanias do Brasil. Mandamos lá para o Ordinariado Militar, que hoje é responsável pela capelania, pelas capelanias militares, mandamos para a Associação de Capelães Evangélicos, Católicos e Espíritas, para que nós pudéssemos conversar. Infelizmente, nem todos compareceram, mas os que ali compareceram convalidaram o nosso primeiro fórum, o FOBRAC, o Fórum Brasileiro de Capelania, e fizemos uma grande reunião, muito proveitosa e com bastante ensinamento. Então, uma das razões é a liberdade que a gente tem para poder ter esse ajuntamento de pessoas sem ficar dependendo de pedir bênção para ninguém, né? Como se o serviço de capelania tivesse que depender de alguns figurões que aparecem por aí, usando de falsa modéstia, dizendo que é humildade, e quando você vai nas reuniões desses projetos, o pessoal só te reconhece se você fizer parte daquele grupinho dos determinados amigos, como se a gente que serve a Deus dependesse dessas coisas para poder fazer. Jesus disse que o campo é o mundo,
Então, o maior palco que a gente tem e o maior desafio que a gente tem é alcançar o mundo e não outras coisas. O segundo ponto que eu gostaria também de falar com vocês aqui sobre por que nós utilizamos esse modelo de capelania, o 3I, é justamente pelo trânsito livre que nós temos em todas as denominações e instituições religiosas. Ao falar de integração, ao falar de interconfessionalidade, ao falar também aqui de interinstitucionalidade, nós temos essas possibilidades de estar conversando com todos, respeitando a todos e tendo principalmente a possibilidade de congregar a todos e de receber e disseminar coisas boas para todos. Terceiro item: não segregamos, não discriminamos e, acima de tudo, nós não fazemos qualquer tipo de discriminação, seja religiosa, política e outras. Principalmente umas duas que nós temos hoje que são clássicas no meio de todas as religiões. A questão do etarismo, né? E a gente vê porque muitas vezes a gente tem dificuldade, porque você tem cabeça branca. Nós temos uma geração que é a nossa própria geração, não é a geração nova, porque a geração nova ela tem um pouco mais de consciência, mas a nossa própria geração ela tem dificuldade em quando vê alguém mais velho aceitar ou receber. Tem que ter o porquê antes ou então o prefixo antes. Se for professor, doutor, delegado, ministro, e isso, gente, pelo amor de Deus, não deve ser assim. Temos que aceitar as pessoas sem discriminação, sem segregação e principalmente sem qualquer tipo de discriminação ou exclusão. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando para nós mesmos que nós não temos capacidade de viver bem em sociedade. E a outra questão são os figurões, né? Como eu disse, a gente frequenta muitos cursos e muitas atividades de capelania para adquirir conhecimento e para falar aqui para vocês e para falar também nos grupos e para falar também para os nossos. Primeiro a gente senta para ouvir e para aprender para depois passar, né? Não importa que nós já tenhamos uma certa idade, um certo conhecimento, uma certa formação, mas nós estamos sempre aprendendo para ter condições de levar o melhor para vocês. Mas lamentamos que às vezes a gente chega num determinado ambiente, em alguns ambientes, e as pessoas que arrotam tanta humildade lá, né? Às vezes para te cumprimentar é uma dificuldade medonha. E isso indica que as pessoas estão falando uma coisa, mas estão fazendo outra totalmente diferente. E é o que nós não fazemos aqui. A gente sabe que todos têm problema, muita gente tem dificuldade, mas nós não podemos trazer para o ambiente em que nós desenvolvemos uma atividade salubre para a vida, tanto psico, sócio e espiritual, e vir com os nossos carrapichos diários da nossa vida fora daquele ambiente. Então tem muita gente que tem aquele ego exacerbado e aí traz para a atividade de capelania ou traz para outras atividades. Hoje a gente vê, né, essa mistura que há do pré-militarismo com a capelania, trazendo para a capelania muitas vezes essa questão do uniforme. Sim, é bacana, é bonito, mas quando a gente usa o uniforme simplesmente para, de alguma forma, legitimar o nosso trabalho, aí fica totalmente errado, fica totalmente imoral, vamos dizer assim. Porque nós não precisamos disso, nós precisamos fazer o trabalho que tem que ser feito com muita humildade e sem discriminar ninguém, e também porque nós não alcançamos um determinado nível, uma determinada posição, um determinado concurso público, aí querer usurpar a função pública por estar usando um determinado uniforme, aí fica difícil, né? Somos dos poucos que pregam responsabilidade social sem vingança social. Porque hoje tem muita gente falando de responsabilidade social, mas querendo achar culpados, né? E a gente aprende lá em segurança e saúde no trabalho, principalmente quando estamos fazendo uma investigação de acidente, etc e tal, que a gente não quer achar culpados, nós queremos achar a causa do problema. E apontar culpados qualquer um aponta, mas trazer soluções são poucas as pessoas, e nós estamos aqui para trazer soluções. Todas as vezes que somos convidados para o debate, a gente aponta soluções e não apenas culpados. Uma outra questão que é muito importante, né, é que nós não cobramos nada de ninguém. Nós fazemos batismos,
celebramos aí diversas atividades como casamentos, etc e tal, e nunca cobramos um centavo de ninguém. Nós aplicamos recursos próprios para poder desenvolver a atividade. E quando temos, porque isso é raridade, nós fazemos cursos pagos, os nossos cursos somente acima de 50 pessoas. Nós não fazemos com um público menor, porque não consegue cobrir os custos das nossas atividades. Tá? Então por isso nós não fazemos aí grupos pequenos, fechamos grupos pequenos para ministrar curso, porque não compensa. Mesmo gratuitamente, mobilizar a equipe, a gente já tem a experiência. Eu ministro curso gratuito há mais de 30 anos. Então eu percebo, eu sei que às vezes o que é gratuito parece que não tem muito valor. As pessoas não valorizam, né? Nem o trabalho das pessoas que estão indo até lá, gabaritados, com conhecimento, etc e tal, nem sempre as pessoas valorizam. Então a gente limita para quê? Para a gente ter um bom aproveitamento e que as pessoas também valorizem o que está sendo oferecido para essas pessoas. E uma outra questão que nós também fazemos com muito carinho também, com muito, sempre com recursos limitados, mas fazemos o melhor, porque não fazemos para nós mesmos, nós fazemos primeiro para Deus, que nos vê em segredo, né? Fazemos principalmente pelas pessoas e por uma sociedade cada vez mais humanitária, mais digna, que segregue menos, que discrimine menos, que faça menos essas discriminações e que nós possamos viver uma sociedade cada vez melhor. O meu mais forte e fraterno abraço a todos vocês e quero agradecer a cada um que nos segue aqui no canal e que tem nos abençoado com a sua preciosa audiência e enviado as suas perguntas lá no e-mail protecãohumana@gmail.com protecãohumana@gmail.com. Aproveito essa oportunidade para manifestar minha gratidão também a todos os amigos e irmãos que nos ajudam na disseminação da revista SOBRAP, da Sociedade Brasileira de Proteção Humana, que tem sido um sucesso absoluto por onde passa, e hoje nós já estamos colecionando diversos testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas com a leitura da revista SOBRAP, que é um trabalho de qualidade, de interesse geral e que chega no tempo de cada um também gratuitamente. Gratidão!